Eu comecei a minha trajetória de fiscalização nos presídios em 2005, no início daquele ano. E até o ano de 2007, em algum momento, eu conheci o Lacir ainda dentro da PEG, mas já pastor evangélico, com todo um trabalho desenvolvido na quarta galeria do prédio B, excelente, com todos aqueles presos que pretendiam mudar de vida. Depois, em 2007, ele recebeu indulto após 29 anos de cumprimento de pena em regime fechado e continuou trabalhando, e nós continuamos nos encontrando na cadeia, em eventos que eles faziam, ele e outros ex-presidiários, imbuídos do mesmo ideal de luta a favor da reabilitação, da ressocialização das pessoas, através da palavra de Deus. Eu sou imensamente orgulhoso por ter conhecido o Lacir. Acho que ele é um exemplo a ser seguido, porque ele é a comprovação de que as pessoas com oportunidade podem fazer um caminho completamente diferente daquele que, via de regra, nós temos a impressão que a sociedade acredita que é o único que quer continuar no crime. O Lacir é um amigo querido e eu sou muito realizado e fico muito feliz de saber do sucesso e do empenho com que ele leva adiante essa missão que ele recebeu e jamais arredou o pé. Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no conteúdo de hoje, inaugurado com a luminosa manifestação do ilustre Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Luciano Preto, trago a segunda parte da narrativa de Lacir Moraes Ramos, um ser humano ex-presidiário que, após longa caminhada no crime, regenerou-se, é pastor evangélico e, voluntária e graciosamente, atua na evangelização de pessoas privadas da liberdade. Antes da sequência da narrativa, trago também as palavras do Procurador de Justiça Gilmar Bortolotto. Meu nome é Gilmar Bortolotto, eu sou procurador de justiça, estou no Ministério Público há mais de 30 anos e no ano de 1998 eu fui designado pelo Procurador-Geral para trabalhar numa promotoria que se encarregava da fiscalização das grandes penitenciárias aqui da região metropolitana de Porto Alegre. E eu comecei a fazer então esse trabalho de fiscalização que perdurou por 17 anos. Então a gente lidava todos os dias com as realidades dos presídios, rebeliões, na época muitas mortes, violência, e procurava ali fazer o nosso trabalho nesse cenário que era muito difícil. E lá no ano de 1998, se eu não estou enganado, eu conheci então o Lacir Moraes Ramos, né? Na época conhecido como Folharada, era o apelido dele. O Lacir, na época, já tinha se convertido, ele estava alojado na quarta galeria do pavilhão B da Penitenciária Estadual do Jacuí, e ali ele fazia o trabalho dele de ajudar muitas pessoas pela via especialmente da disciplina e da espiritualidade, do desenvolvimento da espiritualidade, a sair do crime. Então eu vi ali muitas pessoas com uma vida bem complicada que foram ajudadas pelo Lacir. E ele nunca desistiu disso. Ele tinha uma pena muito alta, mais de 200 anos, eu me lembro perfeitamente. E em 2007, até por conta do trabalho que ele foi desenvolvendo, depois de cumprir 29 anos de prisão, fechado, ele foi indultado.
e saiu da penitenciária e seguiu fazendo esse trabalho, então, na rua, recolhendo pessoas que tinham saído de penitenciárias e moravam na rua, promovendo eventos, ajudando muita gente, colaborando com a justiça. Ele não foi uma nem duas vezes que ele apresentou presos que estavam foragidos para nós, para ser recolhidos para o sistema, né? Gente que não tinha como ficar em alguns estabelecimentos. Então, o Lacir hoje, além de tudo isso que eu estou dizendo, eu o considero um amigo, né? É uma pessoa que representa um exemplo de superação. Ele, assim, e ele, com o modo de vida dele, ele demonstra concretamente que há, sim, saídas para o sistema prisional, né? Que há muitas ideias que podem ser desenvolvidas e que essas ideias podem tirar outras pessoas da vida do crime. Talvez o problema de tudo isso é que a gente pense nesses projetos sempre de cima para baixo, direcionando projetos para a vida de pessoas que nós não conhecemos, né? Cujas necessidades nós não ouvimos. E o Lacir, ele, por ter vivenciado do outro lado da grade, vamos dizer assim, ele percebeu quais são as necessidades, ele viveu uma vida muito difícil, mas, como eu disse, hoje, para nós aqui que trabalhamos com a justiça e continuamos com essa ideia de mudança do sistema prisional, ele é sempre uma espécie de bússola, ele nos ajuda em qualquer situação. Então, a gente quer deixar esse registro porque é merecido, né? E importante para que outras pessoas possam seguir o mesmo caminho. Eu faço trabalho dentro do sistema prisional, pastoral, faço um trabalho de capelania prisional, com grandes resultados, na recuperação de dezenas de presos, dezenas de bandidos, que quando eu me converti, muitos largaram também o crime e desejaram viver uma vida nova. Então, quando eu entro dentro dos presídios, é uma maravilha. E eu aconselho e eu deixo o meu número do telefone. E eu digo bem assim, aquele que quiser mudar de vida, quando sair de dentro da penitenciária e não tem para onde ir, liga para mim. Eu trabalho com algumas igrejas aqui junto, faço trabalho de evangelismo, de capelania prisional, com algumas igrejas dentro do sistema prisional. E algumas igrejas dessas eles têm trabalho aí do pessoal aí que está nas ruas, quando sai dos albergues. Então, temos 4 albergues aqui, bem dizer, conveniados. Quando sai um preso lá, que a direção do presídio me liga para mim buscar lá na frente da penitenciária, que o camarada não tem para onde ir, eu levo para um desses albergues. Sempre tem uma vaguinha daí para ele lá, o cara que sai do presídio. Mas isso é uma coisa mínima. Não tem um projeto específico de governo para nós receber o que sai do presídio, ele sair, nós pegar ele lá na frente da penitenciária e já levar ele para uma casa. Não tem para onde ir, ou não quer mais voltar para o seu bairro, para a sua vila, vai ficar aqui, nós vamos organizar a tua documentação e vamos te arrumar um trabalho. Vamos primeiro organizar todos os teus documentos, vamos procurar a tua família, vamos procurar te retornar para o seio da sua família, às vezes são do interior, 500, 600 quilômetros fora, larga na porta da penitenciária, o cara não tem para onde ir. Sai sem lenço, sem documento. O que existe é só falácia. Mas de concreto não temos nada. Que quando o camarada sai, procura um albergue, a regra dos albergues aqui do Rio Grande do Sul, o camarada chega lá de noite, 19 horas, toma um banho, janta, e de manhã, às 7 da manhã, ele é jogado para fora. Aqui faz muito frio, chega a fazer 4, 5 graus abaixo de zero. Já imagina uma pessoa que mora na rua aqui, quando sai de manhã, 7 da manhã, é empurrado para fora do albergue, só pode retornar de noite e só vai ser acolhido por 15 dias. Não tem uma palestra, não tem um atendimento. Tem um social ali, assistente social, uma psicóloga, encaminha a documentação, alguma coisa, mas o camarada fica desazado, dá para se dizer,
é uma linguagem, um termo que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, quando o camarada, 7 da manhã, batendo água, um frio de 4 graus abaixo de zero, a pessoa com 50 ou 60 anos de idade tem que ir para a rua. Passa o dia todo na rua. E de noite volta. Quando volta, ele tem que se aliar com alguém. Mas se ele chegar lá no morro, chegar lá na favela, chegar lá na comunidade, se apresentar, dizer que é um ex-presidiário, ele vai ser muito bem acolhido. Primeira coisa que dão para ele é uma arma, uma pistola. Olha, tal hora nós vamos fazer um evento aí e tu vai com nós. Já passou a ser um soldado. Não é uma coisa que deve de chamar nossa atenção para o egresso do sistema prisional. A situação é bem complexa. E a gente tem que buscar, de todas as formas, de despertar os nossos governos. Porque o Poder Judiciário não pode mudar isso. Pode mudar se eles cumprir 100% o que está na lei de execução. O cara é condenado, vai para dentro do presídio. Se o Estado não tiver condições de cumprir o que diz na lei, solta-se o camarada. Não ficar com o camarada lá dentro, sofrendo, gemendo, e sem perspectiva nenhuma. E é mais os miseráveis que sofrem isso. Então, a maior revolta é uma das revoltas do ser humano preso, é essa. Não tem assistência, não vê a cara do juiz. Agora está tendo essas prisões aí que chamam, quando vai preso ali, ele passa por um atendimento, passa por um juiz, mas não é todos, que não consegue atender todos que vão presos, que chamam de videoconferência. Ah, tá, vamos ver, estudou, não, vai para dentro do presídio. Mas não tem outros atendimentos, mas tem possibilidade de mudar essa história. Então, nossos governos têm que se aparelhar para treinar os funcionários do sistema prisional para atender esse pessoal, para reciclar o camarada quando entra na porta do presídio. Ter ali os pessoal para receber, conversar, fazer uma investigação e apontar para ele uma possibilidade dele ir para um pavilhão aonde não tem droga, aonde não tem facção, aonde ele possa ter uma possibilidade de entrar ali e sair melhor. Isso é possível. E não gasta muito. Nós temos o exemplo aí da penitenciária chamada APAC. São pequenas penitenciárias aí para 150, 200 presos, que é atendida só por voluntários. Mas aí em Minas Gerais tem algumas APAC, e eu já fui aqui com uma comissão de juízes, promotores, advogados, deputados. Eu fiz parte de uma comitiva aí, nós tivemos aí em Minas Gerais, na cidade de Itaúna, na chamada penitenciária APAC. Tem uma masculina e uma feminina aí, e a gente visitou, onde os presos fazem a comida, o preso trabalha, o preso ajuda a cuidar dos outros. É a chamada prisão sem guarda. Ah, mas aí é só para preso primário, não. Para todo aquele preso que quiser mudar de vida, ele vai ter que comprovar que quer mudar, ele vai ter que solicitar para ir para esse sistema, escrevendo ali para o juiz que ele quer uma vida nova e que está disposto a se sujeitar às regras. Existem regras. E não tem guarda e não usa uma arma. Ali entra a parte que o senhor me fez a pergunta ali, dos 3 pilares. Um pilar é o trabalho, o outro é a educação, que engloba também o curso profissionalizante, e a parte que chamamos da parte da espiritualidade. Então, esse aí é o tripé da espiritualidade.
e que é aplicada, né, a parte da espiritualidade aí. Eu acompanhei, inclusive fui um dos palestrantes lá na cidade de Itaúna, no presídio. Até um juiz foi junto, daqui da Vara de Execuções de Porto Alegre também, na época, e almoçamos com os presos, 2 deputados. Isso também é uma prova para nós, que existe possibilidade. Mas como eu ressaltei no início lá, presídio tem que ser aí o máximo 300 presos, né? Com uma guarda bem treinada, bem preparada. Inclusive, os funcionários têm que ser treinados também para receberem as igrejas, os voluntários que vêm trazer uma palestra, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Tem uma frase que está escrito nas paredes da penitenciária PAC, que diz assim, que do amor ninguém pode escapar. Amém? E a mão de obra do preso pode fortalecer as empresas. E, ao mesmo tempo, está ocupando o preso com trabalho, está ocupando a mente daquele preso. Nós temos, aqui em Santa Catarina, nós temos umas 2 penitenciárias ali, uma em Chapecó, e a outra é Curitibanos. Eu fui lá com uma equipe do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, com alguns diretores de todo o Brasil. Nós passamos o dia ali, na penitenciária de Curitibanos, aonde é um exemplo. Ali os presos também não tentam fuga, não tem tempo para planejar a fuga. E tem diversas empresas dentro dessa penitenciária. 900 e poucos presos tinha aquele dia naquela penitenciária de Curitibanos, Santa Catarina, aqui do lado do Rio Grande do Sul. Todos os presos trabalhando, com carteira assinada lá dentro, com cartão para a família receber na rua. E ali fica uma porcentagem, fica para a casa prisional, para a manutenção da casa prisional. Então, vejam bem, nós temos já dentro do nosso Brasil, eu mesmo só conheço essa casa, que é 100% os presos trabalhando, e é preso ali de toda a espécie. E tem os trabalhos de final de semana das igrejas que entram lá dentro para dar o atendimento espiritual, que isso está na lei de execuções. O preso pode receber visita do pastor, ou do padre, ou do missionário, da igreja, para ali trazer uma mensagem para ele. O senhor falou também sobre a situação que eu fui nomeado pelo governador, eu fui aqui apresentado por um secretário de Estado para trabalhar na Secretaria de Justiça aqui do Estado, no sistema prisional, ali para que eu fosse trabalhar na área de curso profissionalizante ali, dar um incentivo, motivar o preso e tal. E o sindicato dos agentes penitenciários aqui do estado do Rio Grande do Sul, quando ficaram sabendo que saiu no Diário Oficial, se levantaram ali e ameaçaram greve geral. Ameaçaram uma greve geral no estado, nas penitenciárias, se o governador mantesse a minha nomeação. Então, o senhor veja bem, os funcionários não, uma meia dúzia ali do sindicato, que se diz representar os funcionários do sistema prisional, que eu tenho muito boas amizades com os diretores aqui, com o corpo técnico das penitenciárias, mas o sindicato já lançou nota no jornal, na imprensa, mas infelizmente eles deram um tiro no pé, porque eu não fui regenerado nem recuperado agora. Eu vim de dentro da penitenciária, meus últimos 18 anos, eu prestei um grande serviço e um grande trabalho dentro da penitenciária por 18 anos de relevância na recuperação do homem preso, que estava já com a mente criminosa.
consegui e estou conseguindo. E lá nessa penitenciária onde eu estive por a última vez, continua uma grande igreja lá funcionando plenamente. E aí, graças a Deus, a imprensa aqui do Rio Grande do Sul, eles vieram a meu favor, dá para se dizer. Que como seria a minha vida? Se eles que eram para estar felizes, reconhecer como é que para mim trabalhar voluntariamente dentro dos presídios aí, que eu entro e saio todos os dias, eu sou bom. Mas para ser um funcionário, para receber um salário digno, para mim sustentar minha família, para mim pagar minha faculdade que eu quero voltar, não aceitaram. O governador estava em viagem, quando chegou, reuniu a imprensa e falou, não, se ele tiver com a documentação, com as certidões, tudo em dia, eu não tenho como exonerar ele. Isso é a lei. Um salário de 8 mil aproximadamente, eu tenho competência, sou uma pessoa que tenho a competência reconhecida pelos juízes da Vara de Execuções Criminal de Porto Alegre e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e a Procuradoria aqui do Estado me reconhece como uma pessoa que tenho capacidade e que já demonstrei e venho demonstrando diariamente, mas eu acabei pedindo para tirar a minha nomeação. Aí, para não ficar chato ali, eu creio que eles pensaram, eu fui na Casa Civil conversar com o secretário da Casa Civil, e aí me passaram para a Secretaria do Trabalho. Só tinha uma vaga, e essa vaga, o valor do salário era de R$ 1.300. Mas eu fui ali para essa vaga, mas quando troca o secretário ia concorrer a deputado aí federal, já fiquei na fila para ser exonerado. Aí sim, não era o governador que estaria me exonerando, seria o secretário que entrou, enfim. E eu acabei, no início das eleições, uns 3 meses antes, saindo, mas eu não fui exonerado. Eu recebi uma proposta de trabalho aí para fazer um trabalho por um período, já por um salário mais alto, para um ex-prefeito de Porto Alegre aqui, muito conhecido, e fui trabalhar com ele, e infelizmente ele não ganhou as eleições, e eu estou desempregado. Então, estou clamando aqui agora, estão se organizando aí, eu preciso de um trabalho. E de trabalhar de voluntário, para mim ir para a penitenciária, eu tenho que ficar esperando vir alguém passar aqui em casa para me dar uma carona. Eu tenho carro hoje, graças a Deus, mas eu não tenho condições para pagar gasolina. Nem a gasolina o Estado não me paga para mim prestar esse trabalho voluntário. Eu recebo muitos elogios, mas eu preciso ser assalariado. Desse questionário que o senhor me fez, também o senhor tem me perguntado qual foi o maior motivo de eu desejar tomar a decisão de largar a vida criminosa, largar aquela vida sem Deus, aquela vida desregrada. Realmente, eu, no ano de 1983, final de 83, no Natal, eu fuguei, consegui fugir do Presídio Central de Porto Alegre. Estava ali, eu acredito, com uma média de uns 24, 25 anos de idade, e já condenado na época a 86 anos de prisão, e eu tomei uma decisão de fugar do Presídio Central, bem próximo do Natal de 83 para 84. E consegui lograr êxito nessa empreitada de escapar do Presídio Central de Porto Alegre. Eu decidi de ir embora, sair do Rio Grande do Sul. Eu era um jovem do interior, semi-analfabeto, mas ali consegui reunir alguns recursos e fui embora para São Paulo, sem documento, sem nada.
E nas minhas andanças eu tinha conseguido um trabalho aprendi a trabalhar de padeiro. E chegando em São Paulo, fui para uma pensão ali perto da rodoviária do Tietê. E lá, conversando com o dono da pensão, falei que tinha ido do Rio Grande do Sul para procurar trabalho. E ele me indicou um jornal ali que tinha justamente na área da panificação, tinha uma padaria lá que estavam precisando de um padeiro. Eu me apresentei nessa padaria lá, sem nenhum documento, dei o nome, meu nome apenas, e eles precisavam que começasse imediatamente. E eu comecei a trabalhar naquele mesmo dia, no final da tarde, para trabalhar à noite também. E lá nessa padaria eu conheci um rapaz evangélico, que era o mestre do turno da noite. E conversando com ele ali, eu conversei para ele, me interrogando, e viu que eu não era de São Paulo, e falou que São Paulo era um lugar muito perigoso, enfim, fiz uma amizade ali, e ele me perguntou, eu digo, eu vim para cá, para atrás de trabalho, e esse rapaz me perguntou que ele morava numa favela lá em São Bernardo do Campo, se eu aceitava dormir no chão na casa dele, ele me levaria para lá. E eu aceitei. E eu fui para a casa desse abençoado, que era um evangélico. O povo evangélico sempre tem, na maioria, um bom coração. E ele me recepcionou, me recebeu na casa dele lá como um filho. E logo me levou na igreja. E veja como é que é, e eu acredito que por trás disso, hoje, com as experiências de evangélico, com as experiências da leitura bíblica e no convívio aí da igreja, cada dia vejo mais que por trás de toda a minha vida, de todos os acontecimentos, Deus tinha um propósito para a minha vida. E eu fui para a igreja lá, fui batizado em 3 meses e comecei a gostar de uma jovem. Veja como é importante, doutor Osh, como é importante a família. E eu me interessei por uma jovem da igreja, já no ano de 84. E no mês de agosto, fazia 6 meses, vejam bem, 6 meses que eu estava nessa igreja. No 3º mês eu falei com o pai da moça, que gostei dela, queria namorar. E o pai da moça é um alagoano, muito rígido. Me perguntou se eu queria a moça para namoro, se eu queria para casar. E eu foragido, condenado a 86 anos de prisão. Eu falei para ele que queria para casar. Ele me deu o prazo de 3 meses para casar. Diz que filha de crente não se ficava amassando e nem beijando, e se servia para mim. Eu digo, não, para mim tá bom. No dia 25 de agosto de 84, eu contraí matrimônio com essa moça na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de São Bernardo do Campo, a Igreja Assembleia de Deus denominada Jardim Esmeralda. E casei com essa moça, e graças a Deus, sou casado com essa moça até os dias de hoje. E desse casamento, dessa relação, nós temos 4 lindas filhas, como eu já citei no início, 3 filhas casadas, abençoadas, e uma filha que vai completar 14 anos agora, no próximo mês de janeiro. Essa filha está comigo, está em casa. E a nossa filha mais velha nasceu lá em São Paulo, que está com 37 anos de idade. E eu, foragido, acabei ali logo sendo recapturado.
E eu comecei a ter um sentimento que seria daquela minha filha, porque eu sempre sonhei em ter um lar, ter uma família, ter uma tranquilidade, ter um bom trabalho, de estudar, sempre tive esses sonhos desde novinho. Eu comecei a pensar na filha. Que será dessa minha filha, eu nessa condenação? E daí fui recapturado e vim aqui transferido para o Rio Grande do Sul. E comecei a pensar e tal, mas vim para cá e fugi de novo. Até que no ano de 1989, eu já tinha fugado 5 vezes. E na minha última fuga da penitenciária, eu fui embora aí para o Rio de Janeiro e fiquei aí nessa rota aí e fui preso no Rio de Janeiro no mês de junho de 89. Foi quando eu fui recapturado, vim acorrentado e largado dentro da penitenciária aqui no estado do Rio Grande do Sul. E lá tinha a visita da igreja. E a minha prisão deu uma repercussão muito grande aqui no estado. Muitos pastores começavam a me visitar, me levar a Bíblia. E até que um dia, num domingo lá na penitenciária, já no ano de 1990, aconteceu a minha conversão dentro da penitenciária estadual do Jacuí, aqui no Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros de Porto Alegre. E eu comecei ali a frequentar os cultos, a participar das palestras dos pastores, dos padres, dos missionários que visitavam a penitenciária. E comecei a acreditar, comecei a ler a Bíblia, comecei a acreditar no que está escrito na Bíblia. Realmente é uma palavra transformadora, regeneradora, que traz luz para o coração e para a mente do ser humano. Eu sou uma testemunha viva e a minha vida foi transformada plenamente através da leitura da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia eu aprendi a falar, através da Bíblia eu aprendi a escrever e me tornei um escritor. E aprendi a falar que eu comecei a soletrar a Bíblia em voz alta. Eu não pronunciava muito bem as palavras. E comecei a desenvolver a leitura e gostar da leitura da Bíblia. Eu li a Bíblia mais de 50 vezes, que me trouxe muita luz, me fez acreditar plenamente no Deus Criador dos céus e da terra. E o Evangelho de Jesus Cristo transformou a minha mente, o meu coração, e me fez ter esperança, me fez acreditar que realmente existia esperança para mim. Mesmo numa condenação de mais de 200 anos de prisão, eu comecei a acreditar na palavra dos pastores que pregavam. Existe esperança para ti. E como se deu no ano de 2006, saiu o indulto natalino. Naquela época, minha pena, em 2006, tinha baixado um pouco, já não era mais 200 e poucos anos. Estava em 182 anos, 5 meses e 10 dias. E eu escrevi cartas pedindo indulto, embasando como é importante o trabalho. E no indulto ali, a primeira parte dizia: o preso que é primário, ele, se tiver cumprindo 15 anos, vai ganhar o indulto. E se for reincidente, tiver cumprindo 20 anos, vai ganhar o indulto. E eu estava de volta, de retorno, 18 anos. Tá, mas daí eu não alcancei os 20 anos.
Mas desde que eu retornei, eu comecei a trabalhar dentro da penitenciária ali, como responsável de um pavilhão. E comecei a realizar um grande trabalho de ressocialização, de aconselhamento para os presos. Um trabalho que deu grande repercussão aqui no estado do Rio Grande do Sul, até por eu ser uma pessoa muito conhecida. E esse trabalho começou a crescer. E aí eu, como preso que trabalha 30 dias e ganha 10 de remissão de pena. Trabalha 3 dias, ganha 1 dia. E aí, somando, a minha pena passava de 20 anos, porque eu trabalhei 18 anos. E aí a minha pena, foram fazer as somas, eu pedi a remissão da pena. E a remissão é contado como pena cumprida. Passei de 20 anos, passava de 20 anos as somas. E a prova está que o Ministério Público recorreu e não conseguiu a impedir a minha saída. O indulto saiu dia 25 de dezembro de 2006 e eu fui sair em liberdade 31 de agosto de 2007. Então foi uma guerra travada para a minha saída, mas foi desta forma que eu saí do sistema prisional. E aí a moça que casou comigo em São Paulo, uma moça criada dentro da igreja, filha de um funcionário da Mercedes-Benz de São Paulo, São Bernardo do Campo, e a minha esposa mudou com a nossa filha aqui para o lado da penitenciária e ficou ali me visitando. E nas nossas relações, nasceram mais 2 filhas com o nosso relacionamento dentro da penitenciária. Ela me visitava na quarta-feira e no domingo. E isso me dava esperança, me dava ânimo, me dava força, que eu desejava de voltar para um lar. Não sabia onde que era a minha casa o dia que eu saí em liberdade. Eu ganhei um indulto pleno, sem precisar me apresentar em lugar nenhum. No mês de agosto que passou aqui, completou 15 anos que eu estou em liberdade plena, com a graça de Deus. A minha esposa chegou a falar até com senadores, com promotores, com juízes, e eles disseram que gostariam de me ajudar, mas não achavam nenhum furo na lei para que pudesse me beneficiar. Então foi realmente a mão de Deus, e o poder de Deus e a graça de Deus. E eu acredito que a minha entrega total, a minha regeneração total e plena, colaborou para que Deus ordenasse a minha soltura. E desde que eu saí, estou aqui fora na sociedade, de cabeça erguida, frequento ali o Ministério Público, frequento o Fórum Central. Agora passei a ser um conselheiro do município aqui de Porto Alegre, com uma sala que a gente ganhou dentro do próprio Fórum Central. Eu tenho acesso livre dentro do fórum, tenho acesso aos gabinetes dos juízes e faço um trabalho atendendo as famílias dos presos, atendendo aqueles que saem, que não conseguem um trabalho, não conseguem tirar uma documentação. Faço esse trabalho. E realmente, mais de 90% é a força da família que faz com que um homem queira ter a família junto, queira voltar para o seu lar, queira voltar para a sua casa. Isso também é uma coisa importante para a lei, para a justiça, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Eles têm que se preocupar também com a família do preso. Nós, como igreja, atendemos o preso e atendemos a família, para quando o preso sair de lá com a mente mudada, encontrar outro ambiente
também quando retornar para o seu lar. Eu ouço às vezes falar, mas esses bandidos querem visita íntima. Uma das coisas também que me levou ao mais profundo do crime, na época quando eu entrei preso, não existia visita íntima. E acontecia que o preso, quando entrava no presídio, principalmente um rapazinho novo como eu, que entrei ali, no mês que eu completei 19 anos, eu era um rapaz de presença. E naquela época, ou o camarada virava bandido, ou virava mulher de preso. E isso acontecia. Os próprios funcionários do sistema prisional, quando chegava um rapazinho bonito no presídio central, eles vendiam, pasme o senhor, eles vendiam aquele rapaz lá para os bandidão lá dentro das galerias. Quando chegava no pavilhão, já chegava ali, já lhe recebiam. Os presos compravam. Infelizmente, era o que acontecia. E ali eu também tomei a decisão de preservar a minha moral, a minha integridade física. E enveredei para o mundo de desgraça. Isso foi uma das coisas mais chocantes que eu enfrentei no sistema prisional. Nos debates de autoridades, nos debates aí, sempre tem alguém falando que tem que tirar a visita íntima. E aí viram num caos o sistema prisional. Eles têm que aproximar o preso da família. É a família que pode ajudar a encaminhar essa pessoa a retornar uma pessoa melhor também. No momento que o preso fica sabendo que a família dele está sendo assistida, ele começa a mudar também o comportamento dele. Então, a falta da visita íntima volta os estupros dentro das penitenciárias. E disso não tem escape, porque, como bem eu falei já na parte anterior, que a administração, a segurança, os policiais penal, eles conseguem apenas a manter o preso atrás da grade, atrás do muro. Mas quem manda dentro dos presídios mesmo, das penitenciárias, são as facções, com os seus QGs instalados de uma forma tenebrosa. Meus senhores e minhas senhoras, atentem para o que eu estou falando. A visita íntima, a visita da família, a aproximação, logicamente que eu sei, que eu entendo, que tem algumas partes aí da área de segurança, mas nunca pense em tirar definitivamente a visita íntima, porque aí o sistema vai virar num caos. Nós temos que preservar a família. A família é uma esperança para o preso. A família é uma esperança para a presa, que vai saber que um dia vai sair e vai ter um lar para retornar. Isso é uma coisa muito importante, fazer um investimento na família, trabalhar os técnicos para aproximar o preso ou a presa da família. A família e a igreja, eu acredito que são as partes principais na recuperação do homem ou da mulher que se encontra entre as grades. E, logicamente, o trabalho, o curso profissionalizante, a educação, para que eles passem o tempo com a mente ocupada. Então, vamos começar a aplicar
aquilo que realmente pode ter eficácia na transformação do sistema prisional do nosso país. Como pode acontecer de um homem como eu fui, a pessoa que eu fui no submundo do crime, que até eu mesmo tinha medo de mim mesmo. A família ainda, familiares, não conseguem quase acreditar. Agora, por fim, por último, eu vejo que as minhas irmãs já realmente acreditam que eu sou uma nova criatura, que eu sou uma nova pessoa. E eu não tiro o direito deles pensarem antes que seria impossível eu me recuperar. E os presos vão nos cursos porque querem mudar de vida. Estão sofrendo dentro do sistema, sofrendo a desgraça do câncer do sistema prisional, que é as drogas, é a corrupção. Tudo isso tem solução. Mas temos que agir com muita urgência e que essa minha fala, esse meu testemunho, essa minha colaboração possa realmente chegar nas principais autoridades da nossa nação brasileira e que possa surtir o efeito, tocar na mente, na alma, no espírito, no coração desses homens que estão no poder. Agora teve uma fala aí do ministro do Supremo Tribunal Federal há poucos dias aí, que tem que trabalhar para fazer um desencarceramento, que se fizer uma fiscalização plena mesmo, como manda a lei de execução penal, eles têm que soltar aproximadamente 50% dos presos. Agora pegar e soltar os presos e não ter projeto nenhum é uma preocupação. Mas eu acredito que se eles bem fiscalizados, pode mudar o rumo das suas vidas. Forte abraço. Aqui eu encerro a minha participação. Transmito o meu abraço para o doutor Fabiano Bordignon. Nós precisamos de pessoas como o doutor Fabiano, administrando essas áreas do sistema prisional, que precisa de pessoas responsáveis e pessoas com coragem de trabalhar para recuperar, e pessoas que realmente acreditam na recuperação do preso, porque ninguém nasce bandido. Eu fiz um juramento lá dentro da penitenciária de nunca mais botar uma arma na minha mão. Hoje a minha arma é a Bíblia Sagrada, que eu costumo dizer que a pistola, o mosquetão, o fuzil, a metralhadora, elas negam fogo. Mas a Bíblia Sagrada tem 66 calibres de fogo e não nega fogo. Forte abraço, meu irmão, que Deus lhe abençoe de uma forma poderosa e especial. Fica com Deus. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, conduzi nossa audiência à segunda parte da narrativa do pastor Lacir Moraes Ramos, ao qual renovo meus agradecimentos pela participação, o parabenizo pelo seu triunfo pessoal e pela sua jornada em busca do resgate de seres humanos que, por erros cometidos em dado momento de suas vidas, foram privados da liberdade. Queres saber um pouco mais e comentar sobre o conteúdo deste e do episódio anterior? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Confira imagens,
textos e fragmentos exclusivos. Pela sua audiência, muito obrigado. Até a próxima. Boas festas e um feliz e abençoado Ano Novo.